Oi, pessoal. É, Acabei aí me confundindo no horário de vocês. No caso, eu devia ter dado a primeira aula e não a terceira. Mas aí acabei me confundindo. Mas o que eu ia trabalhar com vocês na aula seria a correção daquele exercício de fixação que eu passei na semana passada, que é correspondente aí ao conteúdo da prova bimestral de amanhã. Então, a gente tem o seguinte, na primeira questão é para resolver cada uma das equações exponenciais. A primeira equação é essa, 2 elevado a x igual a 64. Então, como é que a gente resolve aí essas equações exponenciais? O nosso objetivo é deixar aí nos dois membros duas potências com mesma base. Então, para esse caso, o que a gente nota? No primeiro membro, nós temos aqui uma potência de base 2, né? 2 elevado a x. E no segundo membro, o número 64. Se a gente for desenvolver lá o MMC, nós percebemos que 64 é a mesma coisa que 2 elevado à sexta potência, certo? Então, como os dois membros possuem duas potências de mesma base, então essas duas bases nós podemos cancelar, certo? Simplificar e igualar aqui os expoentes. Então, no caso, x igual a 6 seria então a solução dessa equação aqui. No item B, nós temos aqui a equação 3 elevado a x menos 2 igual a 9. Da mesma forma, a gente vai procurar alguma forma de deixar nos dois membros duas potências de mesma base. Então, no primeiro membro, nós temos aqui essa potência de base 3 e no segundo membro, o número 9. O 9, nós podemos transformar como uma potência de base 3 também. Por quê? 3 vezes 3 é 9. Então, 9 pode ser reescrito como sendo 3 ao quadrado. Então, como nos dois membros tem duas potências de mesma base, nós cancelamos as bases iguais e igualamos aqui os expoentes. Então, vai ficar x menos 2 igual a 2. Quando resolver essa equação do primeiro grau, que vocês já sabem como é que resolve, nós chegamos no resultado x igual a 4. Então, o conjunto solução dessa nossa equação exponencial é o número 4. A próxima equação é essa, 5 elevado a x ao quadrado menos 2x igual a 125. Da mesma forma, nós vamos procurar alguma maneira de deixar nos dois membros duas potências de mesma base. A potência do primeiro membro é uma de base 5. No segundo membro, nós temos o número 125. Só que 125 é a mesma coisa que 5 ao cubo, né? 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Então, simplificando aqui as bases iguais e vamos igualar os expoentes. Então, vai ficar x ao quadrado menos 2x igual a 3. Esse 3 que está no primeiro membro positivo, que está no segundo membro positivo, eu vou passar para o primeiro membro negativo. Então, eu vou ter aqui x ao quadrado menos 2x menos 3 igual a 0, que é uma equação do segundo grau que a gente já sabe resolver lá desde o nono ano. Encontra-se lá o valor de delta, através daquela fórmula, e chegamos aqui no valor para delta igual a 16. Substituindo, então, na fórmula para encontrar as raízes, né? Nós chegamos aí em dois valores para x. X' igual a 3 e x duas linhas igual a 1 negativo. Então, nesse caso, o conjunto solução dessa nossa equação exponencial seriam esses dois valores. X igual a 1 negativo e x igual a 3 positivo. A próxima equação é 10 elevado a 1 menos x igual a 1 dividido por 10, certo? E, da mesma forma, a gente vai tentar deixar nos dois membros duas potências de mesma base, né? Lembrando que uma equação exponencial é sempre aquela equação em que a variável aparece no expoente, certo? Se a variável não aparece em um expoente, então ela não vai ser uma equação exponencial.
Então, por exemplo, se eu tivesse x² menos 1 igual a zero. Então, não seria uma equação exponencial. Por quê? Porque a variável ela não está no expoente. Da mesma forma, se eu tivesse aqui x mais... se eu tivesse aqui x mais 3 elevado a x igual a 1. Então, também não seria uma equação exponencial, porque apesar de a gente ter aqui no nosso expoente o valor de x, mas a gente também tem aqui, ou seja, fora do expoente. Então, isso aqui não seria uma equação exponencial, certo? Equação exponencial é só aquela em que a variável está no expoente. Então, vamos agora voltar para a nossa resolução da nossa equação. Então, nós temos aqui 10 elevado a 1 menos x, que é a potência que está no primeiro membro, que tem base 10, vai ser igual a 1 dividido por 10. Então, a gente tem que deixar, de alguma maneira, nos dois membros, duas potências de mesma base. Mas a gente já sabe, pelas propriedades das potências, o seguinte: 1 dividido por 10 é a mesma coisa que 10 elevado a menos 1. Então, agora a gente tem duas potências de mesma base. Então, a gente cancela as bases iguais e iguala os expoentes. Então, 1 menos x igual a 1 negativo. Resolvendo a equação, a gente chega aqui, x negativo igual a 2 negativo, certo? Só que aí o x, a variável x, não pode ficar com o menos antes, não pode ser negativo. Então, para a gente retirar esse sinal de menos, multiplica-se os dois membros por um negativo. Então, x negativo vezes 1 negativo fica x, e 2 negativo vezes 1 negativo fica igual a 2 positivo. Então, o conjunto de solução é S igual a 2. Agora, a gente vai trabalhar com as inequações exponenciais, que da mesma forma são inequações, só que a variável ela se encontra no expoente, certo? A gente resolve o procedimento bem semelhante para equações exponenciais, certo? A única coisa que a gente tem que observar é o seguinte: quando a gente cancelar as bases iguais, se as bases elas forem maiores do que 1, então, quando a gente cancelar as bases e for lá trabalhar apenas com os expoentes, o sentido da desigualdade continua o mesmo. Se é maior, continua maior, se é menor, fica maior. Agora, se quando a gente for cancelar as bases iguais, essas bases forem maior do que 0 e menor do que 1, então, quando a gente cancelar as bases iguais, o sentido da desigualdade vai mudar, certo? Então, se era mais, vai ficar menos, e se era menos, vai ficar mais, certo? Então, bases maiores do que 1, a desigualdade permanece. Bases maiores do que 0 e menor do que 1, a desigualdade muda. Então, a gente tem aqui essa inequação. 2 elevado a 5x maior do que 2 elevado a 3x mais 10. Então, as duas potências já têm bases iguais. Então, a gente cancela as duas bases, que é o número 2. E como 2 ele é maior do que 1, então a gente permanece com a desigualdade quando for trabalhar com os expoentes. Então, a gente vai ter 5x maior do que 3x mais 10. Agora é só a gente resolver. O 3x que está no segundo membro vai passar para o primeiro membro negativo. Quando eu resolver essa subtração, isso aqui vai ser igual a 2x. O 2 que está multiplicando x vai para o segundo membro dividindo. Então, o resultado aqui, x maior do que 5. Então, o conjunto solução é o x que pertence ao conjunto dos reais, tal que x é maior do que 5. O B é o seguinte: no item B nós temos 3 elevado a x menos 2 maior do que 9. Então, da mesma forma, nós vamos pegar aqui a nossa inequação e manipular de modo que nos dois membros fiquem duas potências de mesma base. Então, no primeiro membro aqui da desigualdade, nós temos uma potência de base 3. E no segundo membro, nós temos o número 9. Quando fizermos 9,
nós podemos transformar ela como uma potência de base 3. 9 é a mesma coisa que 3 vezes 3, ou seja, 3 ao quadrado. Então, simplificando aqui, a gente pode cancelar as bases iguais. Como a base é 3, ou seja, maior do que 1, então a gente vai trabalhar agora só com os expoentes e vai permanecer aqui com a desigualdade. Então, x menos 2 maior do que 2. Pegando esse 2 negativo que está no primeiro membro, vai para o segundo membro positivo. Chegamos aqui, x maior do que 4. Então, o conjunto de solução dessa inequação vai ser x pertencente aos reais, tal que esse x é maior do que 4. A próxima inequação é a seguinte. 1 sobre 25 menor ou igual do que 1 sobre 5 elevado a x. Então, como é que a gente vai proceder aqui na resolução dessa equação? A primeira coisa é deixar tanto no primeiro membro quanto no segundo membro potências de mesma base. O que a gente nota? 25 é a mesma coisa que 5 ao quadrado. Então, 1 sobre 25 é a mesma coisa que 1 sobre 5 ao quadrado. E a gente repete aqui o que está no primeiro membro. 1 é a mesma coisa que também 1 ao quadrado. Então, é como se eu tivesse 1 ao quadrado dividido por 5 ao quadrado, que eu posso colocar tudo em uma única potência. 1 sobre 5 elevado ao quadrado. Então, consegui deixar aqui nos dois membros duas potências de mesma base. Então, eu vou cancelar as duas bases e considerar apenas aqui os expoentes. Só que a gente tem que notar o seguinte. 1/5 ele é menor do que 1, certo? É maior do que 0, pois é um número positivo, e é menor do que 1, porque 1 dividido por 5 vai dar 0, alguma coisa, ou seja, é menor do que 1. Então, dessa forma, quando eu eliminar as bases das potências, eu vou considerar aqui não 2 menor ou igual do que x, e sim 2 maior ou igual do que x, certo? Posso também interpretar o seguinte, ou eu posso considerar como sendo 2 maior ou igual do que x, ou x menor ou igual do que 2, certo? Porque, olha, 2 maior do que x, aqui não mudou nada, o 2 continua sendo maior do que x. Eu apenas mudei a posição, certo? Para ficar mais fácil para a gente, porque geralmente o x, nem a variável, fica no primeiro membro, certo? Mas aí o significado continua o mesmo. Aqui, 2 maior ou igual do que x, ou seja, está nos dizendo o quê? Que x é menor que 2. Então, só reescrevi, x menor ou igual do que 2. Então, o conjunto solução dessa nossa equação é x pertencente aos reais, tal que esse x é menor ou igual do que 2. Também separei aqui algumas questões complementares, certo? Essas questões que trabalhei aqui com vocês são relativas à correção do exercício de fixação e as próximas questões são questões complementares, um total de 3 questões, certo? Sobre o conteúdo, só para complementar o que a gente já viu. Então, na primeira questão, nós temos o seguinte, o resultado da equação exponencial é igual a. Então, como é que a gente procede no resultado dessa nossa equação exponencial? Da mesma forma, a gente vai buscar um jeito de deixar nos dois membros duas potências de mesma base. Aqui no primeiro membro, nós temos uma potência de base 5 dividido por 2, né, elevado a x. A gente nota o seguinte, 25 é a mesma coisa que 5 ao quadrado, e 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Aqui eu coloquei 4, mas é um erro, certo? É para ser 2, ou seja, 2 ao quadrado. Se eu tenho 5 ao quadrado e 2 ao quadrado, eu posso colocar numa potência só, 5 sobre 2 elevado ao quadrado. Agora, eu vou ter aqui uma potência de potência, ou seja, eu repito a base e multiplico os expoentes. Quando eu multiplicar aqui, vou ficar 2 vezes x mais 2, como a gente pode notar aqui nesse desenvolvimento. A gente corta aqui as bases iguais, né? Já que a gente conseguiu deixar duas potências de mesma base. E aqui a gente fez a distributiva, 2 vezes x, 2x, e 2 vezes 2, 4.
Então, a gente vai trabalhar agora só com os expoentes. X igual a 2x mais 4. Resolvendo aqui a nossa equação do primeiro grau, a gente chega a x igual a 4 negativo. Logo, o conjunto solução, 4 negativo. O item D. A próxima é a solução da equação. Então, qual seria o resultado dessa equação aqui, que também é uma equação exponencial? Da mesma forma, nosso objetivo é deixar nos dois membros duas potências de mesma base. Então, a gente tem aqui raiz cúbica de 25 elevado a x igual a raiz quadrada de 5. A gente pode notar o seguinte, 25 é a mesma coisa que 5 ao quadrado. Como eu vou ter aqui potência de potência, eu posso simplificar dessa maneira. 2 vezes x, 2x, então 5 elevado a 2x. Uma raiz quadrada a gente pode converter numa potência da seguinte maneira. A base seria o número que está dentro, e o expoente seria a divisão aqui desse número pelo índice do radical, ou seja, 5 elevado a 2x dividido por 3. Raiz quadrada de 5 seria a mesma coisa que 5 elevado a 1 sobre 2. Ou seja, nos dois membros temos potências de mesma base. Então, a gente cancela essas bases iguais e iguala aqui os expoentes. Resolvendo aqui essa equação, nós chegamos ao valor x igual a 3/4, que corresponde ao item E. Aqui nós temos duas inequações para resolver, certo? A primeira inequação é 36 maior ou igual do que x elevado a x mais 1. Então, da mesma forma, a gente vai procurar um meio de deixar nos dois membros duas potências de mesma base. 36 é a mesma coisa que 6 elevado ao quadrado. Então, a gente tem aqui duas potências de mesma base. Então, cancela as bases iguais e considera-se apenas os expoentes. Como 6 é maior do que 1, então o sentido aqui da desigualdade continua o mesmo. Da mesma forma que eu fiz no item anterior, como a gente é melhor deixar as variáveis no primeiro membro, então eu só troquei a posição, certo? 2 maior ou igual do que x mais 1 é a mesma coisa que x mais 1 menor ou igual do que 2. Não muda o significado. Então, resolvendo aqui essa inequação, a gente chega em x menor ou igual do que 1. Então, o conjunto solução é o x que pertence aos reais, tal que esse x é menor ou igual do que 1. Da mesma forma, a gente faz aqui para essa nossa segunda equação. Inequação, aliás. 1 sobre 5 elevado a x menos 2 maior do que 25. 1 sobre 5 é a mesma coisa que 5 elevado a 1 negativo. Fazendo potência de potência, vai ficar 5 elevado a menos x menos 2, que fazendo a distributiva, fica 5 elevado a menos x mais 2. O 25 nós podemos transformar como sendo a potência de 5 ao quadrado. Então, como aqui tem nos dois membros, duas potências de mesma base, cancela-se aqui as bases iguais e considera-se aqui os expoentes também no mesmo sentido da desigualdade, porque o 5 é maior do que 1. Então, resolvendo aqui a desigualdade, nós chegamos em x negativo maior do que 0. Só que da mesma forma que para as equações, o valor de x não pode ficar negativo. Então, multiplica-se os dois membros por um negativo. Só que em uma inequação, quando a gente multiplica os dois termos por um número negativo, o sentido aqui da desigualdade muda, certo? Então, como era maior, vai ficar menor. Então, o conjunto de solução seria x pertencente aos reais, tal que esse x é menor do que 0. Aqui no item C, nós temos essa outra inequação, que se resolve também da mesma forma dos outros. 1 sobre 8 eu posso reescrever dessa maneira, como sendo 1 ao cubo dividido por 2 ao cubo, e posso colocar aqui numa mesma potência, né? 1 sobre 2 elevado a 3. Como os dois têm bases iguais, cancela-se as bases e considera-se apenas os expoentes. Só que o que acontece? 1 meio, ele é menor do que 1. Então, nesse caso, a desigualdade muda o sentido. Então, será maior ou igual, fica menor ou igual. Então, pegando-se aqui os expoentes, 2x menor ou igual do que 3, x menor ou igual do que 3 sobre 2. Então, o conjunto de solução seria esse daqui.
Então, pessoal, é isso. Mais uma vez eu peço aí desculpas por mais um erro meu aí nos horários, certo? Eu estava seguindo o horário de sexta e que no caso no horário de sexta a terceira aula seria a de vocês, mas aí vocês não ficaram sem a aula, certo? Esses slides aqui seria o que eu ia trabalhar na primeira aula com vocês, beleza? Valeu! E não se esqueçam da nossa avaliação, certo? De amanhã.